Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série de reflexões Palavra do Pastor. Uma perguntinha para você. Você sabe para que serve uma profecia? É isso aí, você sabe o que fazer com uma promessa que Deus coloca nas suas mãos? Você sabe o que fazer quando o Senhor usa, por exemplo, a própria pregação da palavra de Deus, ou usa, por exemplo, uma pessoa com um dom espiritual para falar algo muito particular ao seu coração, para te trazer uma promessa, uma direção, para descortinar o propósito dele para você? Você sabe o que fazer com isso? Pois é. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver o que Paulo tem a nos dizer a esse respeito, de acordo com aquilo que ele escreveu lá na primeira carta dele a Timóteo. Vamos ver o que Paulo, o pastor, tem a nos dizer a esse respeito? Vamos comigo para a primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 18 ao 20. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Basicamente, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você precisa combater o bom combate, você precisa ser perseverante, você precisa aprender a lidar com as oposições que vêm até você no cumprimento do seu ministério. Combata o bom combate, mas combata o bom combate firmado nas profecias, com base nas profecias que foram feitas a seu respeito. Bom, gente, muito provavelmente, em algum momento da história de vida de Timóteo, Deus usou alguém para falar algo, para trazer uma palavra profética a respeito do que Deus tinha reservado para Timóteo. Talvez o próprio Paulo, talvez a mamãe de Timóteo, a avó de Timóteo, alguém da comunidade. Mas o que nós sabemos aqui é que Deus usou pessoas para falar profeticamente, ou seja, para trazer um recado de Deus sobre a vida de Timóteo. E agora que Timóteo provavelmente estava passando por algum tipo de dificuldade, enfrentando algum tipo de oposição, ele deveria se apropriar dessas palavras e combater o bom combate. Bom, gente, muitas vezes pessoas recebem palavras proféticas da parte de Deus e acabam usando essas palavras, essas promessas, para fazer sabe o quê? Usá-las como camas. Então Deus promete algo, Deus diz algo para aquela pessoa e aquela pessoa usa o que Deus disse para descansar e dizer assim, estou aqui esperando Deus cumprir. Não, gente, uma profecia não é uma cama sobre a qual você se deita. Uma profecia tem mais a ver, se parece mais com uma estrada, um caminho que Deus coloca diante de você, no qual você vai se mover com obediência, se mover em dependência, se mover em fé. E passo a passo, degrau a degrau, você vai caminhando na direção daquilo que Deus disse que faria a seu respeito. Então a profecia não é um decreto para você se tornar alguém passivo esperando Deus fazer. Esperar em Deus não é algo passivo, pelo contrário, esperar em Deus significa aquietar o coração e dar pequenos passos de acordo com aquilo que o próprio Deus permite a gente caminhar. Passos que são do tamanho do espaço que Deus vai abrindo para as nossas vidas dia após dia. Step após step, degrau após degrau, nessa estrada que Deus coloca diante de nós quando Ele nos faz uma promessa. Então não, profecias não servem para você descansar, profecias servem para você se dispor a caminhar na direção daquilo que Deus disse. Eu tenho certeza que existe algo que você pode fazer hoje em relação ao que Deus prometeu, por exemplo, para o seu ministério. Talvez você não possa fazer tudo o que Deus prometeu que você faria,
mas talvez você possa dar um pequeno passo hoje. Talvez você ainda não tenha acesso a tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida familiar. Mas com certeza existe um pequeno passo que você pode dar. Bom, agora você sabe que as profecias não servem para você deitar e esperar que elas se cumpram. As profecias servem para você combater o bom combate, se mover, caminhar com base naquilo que Deus prometeu. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima reflexão, se o Senhor assim nos permitir.